Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quinta-feira, dia 6 de abril, o calendário está correndo. Olha, um excelente dia para você. E a gente começa o Meio-Dia Paraná de hoje já fazendo um alerta. Sabe por quê? O recado é o seguinte: cuide cada vez mais de você e cuide cada vez mais de quem está ao seu redor. E por que a gente fala isso? Hoje a Prefeitura de Londrina confirmou mais 2 mortes por dengue aqui na cidade. Os detalhes sobre as pessoas, sobre quem eram essas pessoas, a gente traz daqui a pouquinho. Na saúde tem ainda a queda na obrigatoriedade do uso de máscaras nos últimos locais onde a proteção ainda era exigida. Quinta-feira com um silêncio fora do normal nas escolas municipais aqui da cidade. Portões fechados em luto por aquela tragédia que aconteceu em Santa Catarina. Agora, a gente precisa também respirar um pouquinho e falar, claro, do que está movimentando a nossa cidade, que é a Expo Londrina. A cerimônia de abertura oficial vai ser hoje à tarde, como acontece todos os anos, mas o parque já está aberto. Mais uma edição do evento que mexe com a economia, com a vida cultural, com o trânsito da nossa cidade. Já começou. Mônica Dal está no estilo da Expo Londrina, reparem, viu? Camisa jeans, já veio no estilo da Expo Londrina. Seja bem-vinda, Mônica, você que está aí do alto, conta pra gente quais as movimentações já aí em frente ao Parque de Exposições Ney Braga. Bom trabalho. Obrigada, Catolinha. Bom dia a você, bom dia para todos. Já estou com a roupa de ir. Coloquei minha camisa jeans para jogo. Tá ótimo o clima hoje, não tá aquele calor absurdo que a gente conviveu ao longo da semana. Então vai dar certo para quem preparou o look da Expo, conseguir utilizar sua bota, sua calça, vai dar tudo certo. Como você disse, às 9 da manhã, muita gente já chegou para conferir, mas o movimento ainda está tranquilo, está calmo, nada fora do normal. Estamos aqui na passarela da BR-369, não vou pedir para o Alceu passear ainda para vocês verem todo o movimento, essa imagem linda que eu estou acompanhando aqui, porque depois a gente vai voltar ao vivo, falar do trânsito, os preços dos ingressos, todas as informações aqui no Meio-Dia Paraná, porque justamente quem está em casa, né, Catherine, está com preguiça de vir nesse horário para a Expo Londrina, vai conferir tudo no Meio-Dia Paraná daqui a pouco. Mônica falou de preço de ingresso. Se você vai levar os pequenos para o parque de diversões, por exemplo, já separa um dinheirinho a mais, porque, ó, o precinho aumentou, viu? Obrigada, Mônica. E claro que também é destaque aqui no Meio-Dia Paraná, feriadão de Páscoa. A gente vai te mostrar os preparativos, né, para as apresentações que são emocionantes e este ano prometem ainda mais. Tem também os detalhes sobre as celebrações religiosas e, claro, o abre e fecha do comércio e também os detalhes sobre o funcionamento dos serviços. Meio-Dia Paraná volta logo depois do intervalo. A gente te espera. De volta com o Meio-Dia Paraná, 11 horas e 52 minutos. A quinta-feira começou com escolas municipais fechadas aqui em Londrina, porque a Prefeitura decidiu suspender as aulas em solidariedade às crianças mortas naquele ataque a uma creche em Santa Catarina. Uma reunião também discutiu medidas de segurança em escolas e creches aqui na nossa cidade. Patrícia Pivetta, muito bom dia, seja bem-vinda ao Meio-Dia Paraná. Patrícia vai explicar para a gente o que ficou definido nessa reunião. Oi, Kathleen, um bom dia a todos. Olha, foram várias decisões tomadas nesta reunião que foi realizada ontem à tarde aqui em Londrina. Reforçando o que você disse, Kathleen, hoje creches, escolas municipais aqui de Londrina estão sem aulas. Alunos, crianças em casa por conta aí, né, de tudo que aconteceu, dessa tragédia que aconteceu ontem em Santa Catarina, quando
4 crianças foram brutalmente assassinadas. Então, nas redes sociais, o prefeito Marcelo Bellinati publicou que ele decretou, inclusive, luto oficial pela morte dessas 4 crianças, determinando aí que, por conta disso, hoje não está tendo aulas nas escolas e creches aqui de Londrina. Na publicação, ele também determinou que a Guarda Municipal reforce em todas as unidades escolares essa questão aí da segurança, com o objetivo de garantir mais tranquilidade para as crianças e também para os pais dessas crianças, que, claro, todos ficaram muito apreensivos. Na tarde de ontem, então, foi feita essa reunião e discutiu-se essas medidas. Segundo o coronel Pedro Ramos, da Guarda Municipal, não há qualquer registro em Londrina de qualquer ameaça semelhante ao que aconteceu lá em Santa Catarina, aqui no município de Londrina. De qualquer maneira, na segunda-feira será quando houver aí a retomada das aulas nas escolas e creches aqui da cidade. Dentro do possível, a Guarda Municipal vai manter guardas nas portas das escolas e creches, na entrada e na saída desses estudantes, na medida do possível. A gente sabe que não há guardas municipais o suficiente para atender, claro, todas as escolas e creches municipais aqui do município. Mas ele lembrou também que há controle por câmeras e alarme nas escolas aqui do município e que também foi colocado na central da Guarda Municipal um pedido, um alerta como prioridade para que o bloco de câmeras esteja sempre voltado aí nesses primeiros dias, aí nesses próximos dias, que esse bloco de câmeras esteja voltado para essas escolas com um monitoramento mais efetivo dos guardas municipais que estão nesta central. E estão preparando também, junto à direção das escolas, mais informações e orientações para os professores para o uso do aplicativo 153, um aplicativo aí de segurança, um dispositivo de segurança 153 Cidadão, para que os professores acionem aí a Guarda Municipal a qualquer momento, a qualquer hora de qualquer suspeita, qualquer problema que eles possam estar visualizando dentro das escolas, a menor suspeita, para que esses professores acionem esse dispositivo. Eles vão passar por um novo treinamento, novas informações sobre a utilização desse aplicativo para informar a central da Guarda Municipal. Então, essas são as primeiras orientações que a Prefeitura de Londrina está passando aí numa tentativa de tranquilizar pais e também estudantes das escolas municipais da rede pública aqui de Londrina, rede pública municipal. Kathleen. Muito obrigada, Paty. É um assunto que a gente vai seguir acompanhando com toda certeza, não só na rede pública municipal, mas também em toda a rede de educação aqui da nossa cidade e também da região. Um homem morreu e 2 foram presos depois de um assalto a um comércio na zona leste aqui de Londrina. Os objetos levados por eles foram recuperados. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Rua Mangaba, que fica ali no Jardim Interlagos. As vítimas avisaram a PM assim que os ladrões fugiram e, por meio do rastreador de um dos celulares roubados, as viaturas chegaram até o conjunto Mr. Thomas, onde o homem foi preso. Nas proximidades, outros suspeitos foram encontrados, mas, segundo os policiais, teriam invadido uma casa para se esconder. Ali dentro, de acordo com a PM, um deles reagiu à prisão e apontou uma arma para a equipe que revidou e morreu no local. A arma que ele estava utilizando, segundo os policiais, seria a mesma utilizada no assalto, que foi flagrado por câmeras de monitoramento. Outros suspeitos do crime, suspeito do crime, acabou preso. Os policiais recuperaram vários aparelhos celulares, relógios e dinheiro, como a gente está vendo nesse vídeo feito pelos próprios policiais depois da ocorrência. E o começou bastante trágico nas rodovias federais aqui do nosso estado. 2 pessoas morreram num grave acidente que aconteceu em Cascavel. Olha só. As imagens impressionam. 2 veículos bateram de frente na BR-369, perímetro urbano de Cascavel. Infelizmente, 2 vítimas fatais. A gente conversa com o inspetor Salgueiro, que explica pra gente então como que foi o acidente, né? Quantas vítimas também se envolveram nessa batida aí frontal. Foi uma colisão frontal aqui do quilômetro 522 da BR-277. O condutor do Golf, que seguia no sentido Corbélia, invadiu a contramão, provavelmente na tentativa de realizar uma manobra de ultrapassagem, e colidiu frontalmente contra um Fiat Palio que fazia o sentido contrário da rodovia. Qual
principal motivo dessa batida? A gente sabe que a pista é simples, né? Uma BR federal, muito importante aqui que liga a região oeste, a região norte do estado. E qual foi o principal motivo dessa colisão? Provavelmente a tentativa de uma manobra de ultrapassagem irregular. O local aqui é sinalizado com faixa dupla contínua amarela, é a chegada de uma curva. Testemunhas que visualizaram o acidente relataram que o condutor do Golf já vinha dirigindo de forma descuidada, em excesso de velocidade, realizando outras manobras de ultrapassagem. Vocês tiveram muito trabalho, as equipes, né, para tentar socorrer tanto as vítimas que foram socorridas, levadas para os hospitais, e também, infelizmente, as que ficaram presas às ferragens. Exatamente, muito trabalho para nós da Polícia Rodoviária Federal fazer o registro dessa ocorrência, controlar o fluxo, o trânsito no local, e para as equipes de socorro, de resgate do CIAT e do SAMU, que tiveram bastante trabalho para desencarcerar as 3 vítimas e encaminhá-las ao atendimento médico. Que tristeza para começar esse feriadão, né? Muito cuidado nas estradas, gente. E olha, o que vai impactar bastante no trânsito na BR-369, mas no caso aqui de Londrina, é a Expo Londrina. Então você que vai passar por esse trecho urbano, bastante calma, tem previsão de chuva, então olha, vem com paciência, o trânsito deve ficar bastante movimentado, não dá, né, para vir com pressa, tem que vir para aproveitar. E por que a gente fala disso? A feira começou hoje, a Mônica Dal tem todas as informações de como tudo isso está funcionando desde cedo, porque cerimônia oficial vai ser hoje à tarde ainda, né? Quando vem todas aquelas autoridades, pessoal que faz toda aquela movimentação maior. Mas, de fato, o pessoal que já quer aproveitar já pode chegar. Então, Mônica está aqui para contar para a gente, por exemplo, para os motoristas. Mônica, quais as orientações para chegar até o Parque de Exposições Ney Braga? Bem-vinda de novo. Obrigada, Kathleen. Como todos os anos, quem conhece aqui a região vai enfrentar diversas diferenças e a gente vai detalhar daqui a pouquinho. Primeiro, o Alceu Nascimento vai fazer aquele passeio aqui onde nós estamos, na passarela da BR-369, para todos observarem esse movimento sem sair do sofá. Isso que é o mais legal do Meio-Dia Paraná. Vocês estão observando ali, né, que a PRF tem um stand aqui no local, porque há esse monitoramento. Porque uma das diferenças aqui é o limite de velocidade da via. Ele abaixou, né, justamente para controlar esses motoristas de 70 km por hora para 40 km por hora. Toda a sinalização do chão também foi mudada, a gente vê novas pinturas aqui, há aqueles estacionamentos de 15 minutos, também a vaga da CMTU, a vaga do transporte coletivo, então aqui tudo detalhes ontem, né? Agora a gente está mostrando do alto para vocês. Movimento da BR-369, bastante tranquilo, apesar daquela possibilidade da mistura dos movimentos, né, vamos colocar assim, porque há as pessoas que estão vindo para Londrina ou saindo de Londrina para curtir o feriado e há também aqueles que trabalham aqui na Expo. Muitas pessoas já desde cedo estão chegando por aqui porque trabalham nos estandes, também na limpeza, então isso já vai trazer um grande movimento aqui na Expo. Mas por enquanto vocês estão observando que a situação está bem tranquila na BR-369. Olha só esses recados importantes que preparamos para quem está conosco quanto às mudanças do trânsito, mudanças que começam efetivamente às 6 da tarde. A partir das 6, então, a via terá sentido único de circulação da Avenida Tiradentes em direção à PR-445, no trecho compreendido entre as ruas Prata e Alumínio. Já no rumo contrário, da PR-445 para a Avenida Tiradentes, os condutores que saírem do bairro terão que converter à direita na Rua Alumínio, tomar depois a Rua Estoril e então chegar à Avenida Ouro, ponto qual será possível retornar a Ardinal Ribas para acessar a marginal da Avenida Tiradentes. Essas mudanças devem durar até a meia-noite e elas acontecem justamente para facilitar o fluxo de veículos aqui nessa região. Um outro recado importante, a PRF está de olho nesses motoristas que ingerem bebida alcoólica e depois pegam o carro. E é muito importante destacar que há uma multa de R$3.000 para as pessoas que cometem essa infração. Bom, um outro recado importante é sobre o transporte coletivo. A gente reforça que a linha 351, Terminal Central, Terminal Oeste, Parque Ney Braga. Essa é a linha a ser utilizada
pelos usuários. Falamos agora de estacionamento. Isso porque há duas opções aqui. Estacionamento 1, acesso à BR-369, são mais de 1.300 vagas, o custo R$ 40. Já o estacionamento 2, que é o acesso pela PR-445, pouco mais de 2.200 vagas e o custo é de R$ 30. E olha só que legal essa novidade para esse ano. Haverá um transfer de ônibus para acesso ao Parque Ney Braga do estacionamento. E a gente tem uma entrevista que explica um pouco melhor como esse transfer irá funcionar. Já conferimos ele aqui agora há pouco, se preparando para iniciar os trabalhos na Expo. Vamos acompanhar a entrevista. Estou aqui para mostrar para vocês como é que melhorou o estacionamento do Parque Ney Braga. Você vem pela 445, pelo lado de Cambé, acessa a marginal, entra no estacionamento, passa por aqui, igualzinho o shopping, aperta o botão, a cancela vai abrir, vai receber o seu ticket. Aqui os ônibus da Garcia estarão te transportando com todo o conforto para dentro do parque. Você depois retorna, pega seu carro, sai tranquilamente. Bom, e ao longo do Meio-Dia Paraná, vamos continuar aqui na Expo. Saindo da passarela da BR-369, vamos acessar o Parque Ney Braga, já para começar a falar de programação, né, Cátoli? Muita gente está curiosa porque hoje tem show de abertura. Hugo e Guilherme e também o Pedro Sampaio. Às 8 da noite esse show começa e a gente vai tirar todas as dúvidas, porque muita gente quer saber, será que tem ingresso? Deixei para a última hora, será que vou conseguir acompanhar o primeiro show da Expo Londrina? Daqui a pouco a gente vai trazer todos os detalhes e uma entrevista direto da Arena de Shows para todo mundo já matar a curiosidade como está o local. É com você. Combinadíssimo. Daqui a pouco também a gente vai falar sobre look para o show. Afinal de contas, a gente vai mostrar mapa-tempo, tem previsão aí de uma chuvinha, tem que levar a capa de chuva, hein? Daqui a pouquinho todos os detalhes. Mas aproveitando que a Mônica falou sobre o trânsito na Expo, vamos dar uma olhada. Gente, olha só, a Mônica está em frente à exposição, então BR-369, e a gente tem sim a sinalização de um pouco de trânsito, sim, um movimento um pouquinho maior nesse trecho, justamente entre a 445 e a Avenida Jockey Club, que é o ponto lá onde a gente fala sempre sobre a obra da construção do viaduto da PUC. Então esse trecho a gente vê aqui que com a sinalização dessa coloração laranjada, tem um trânsito mais intenso, sem paralisação, sem filas, mas você encontra um movimento um pouco maior. O pessoal que vai passar por ali tem que ter mais paciência. Em dias de feira, a gente sabe, todos esses 10 dias aí tem que ter um pouco mais de paciência e sair antes de casa, porque vai pegar a 369 com um trânsito mais lento e em alguns momentos, principalmente à noite, com fila e até trânsito parado neste ponto. A Prefeitura de Londrina confirmou mais 2 mortes por dengue aqui na cidade. Há algumas semanas a gente vem alertando sobre o aumento no número de casos da doença. Infelizmente, alguns pacientes acabam evoluindo muito rápido para casos graves e chegam, infelizmente, à morte. Felipe Bacarim, quando ocorreram essas mortes que a gente está falando e qual a idade dessas vítimas? Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, bom dia, bom trabalho para você. Oi, Kathleen, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha no Meio-Dia Paraná de hoje. Pois é, essas mortes foram confirmadas hoje num relatório divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Essas vítimas morreram no dia 26 de março, coincidentemente no mesmo dia. A primeira vítima é um homem de 59 anos, ele foi atendido no Hospital Zona Norte e, de acordo com a Prefeitura, já chegou para receber atendimento em estado muito grave. A outra vítima é uma mulher de 62 anos que foi internada no HU, não resistiu e acabou falecendo por conta da dengue, né? A Prefeitura anunciou esses números das 2 novas mortes junto com outros dados da dengue aqui no município em uma coletiva de imprensa hoje cedo na Secretaria Municipal de Saúde. Os dados do município começam a ser contados a partir do dia 1º de janeiro e neste ano já foram 12.449 casos notificados, sendo que 1.986 deles foram confirmados e 7.889 pacientes aguardam resultado de exames e são considerados em análise. 3 mortes foram confirmadas pelo município desde o dia 1º de janeiro deste ano. A Prefeitura já trata a dengue aqui na cidade como uma epidemia.
Esses números do município são diferentes do que a gente apresentou ontem aqui no Meio Dia Paraná, que são os números da Secretaria Estadual de Saúde. Isso porque a Secretaria do Estado e a Secretaria Municipal usam períodos diferentes para iniciar a contagem dos casos de dengue nos municípios aqui no estado. A Prefeitura, como eu disse, começa no começo do ano, acompanhando o ano do calendário. Já a Secretaria Estadual faz a contagem a partir do dia 1º de agosto e encerra esse período epidemiológico no dia 31 de julho. Aqui em Londrina, a UPA Sabará tem registrado cerca de 1.000 atendimentos por dia em pessoas com sintomas de dengue. A unidade é referência para casos suspeitos aqui na cidade. Todas as UBSs também atendem casos, mas a UPA concentra os casos mais graves. Na UPA, na unidade de pronto atendimento do Sabará, a equipe médica e também de enfermeiros foi reforçada para dar conta desse atendimento. O secretário de Saúde, Felipe Machado, disse que durante a pandemia do coronavírus, cerca de 770 pacientes chegaram a ser atendidos em um dia no auge da pandemia na UPA Sabará, que também era referência para tratamento da Covid. Agora, com a dengue, esse número já passa de 1.000 pacientes. Segundo o secretário, falta conscientização da população para evitar essa doença, que deve ser feita com um trabalho de formiguinha. Tem que fazer a vistoria da sua casa, do seu quintal, do seu apartamento. Vamos conferir o primeiro trecho da entrevista do secretário. Não podemos desistir, ainda mais nós que temos a responsabilidade enquanto gestor público, vocês enquanto veículo de comunicação em massa. Acho que a gente tem que levar os dados e as informações de forma correta, de forma fácil para a população, para que eles se conscientizem. Nós não precisaríamos estar enfrentando uma epidemia de dengue. 98% dos casos estão dentro das nossas casas e não é a dengue, mas a gente tinha uma análise de dengue que era fundo de vale, pneu, e não é isso, mudou muito, as coisas avançaram e o mosquito se adaptou à convivência urbana e hoje está dentro das nossas casas, nos nossos quintais, nos apartamentos, nos pratinhos de planta, bebedouro de água do cachorro, atrás da geladeira. Então acho que por isso que vale esse apelo constante, repetitivo, às vezes até cansativo da nossa parte, para a população se conscientizar e nos ajudar, que a gente teria condição de rapidamente mudar esse cenário de epidemia de dengue na cidade. É uma doença completamente evitável, né? Cada um precisa fazer a sua parte, mas a Prefeitura vai reforçar essa ajuda, né, à população para fazer efetivamente essa limpeza em quintais e bloqueio no número de casos e também de focos do mosquito da dengue aqui na cidade. Nesse fim de semana vai ter um novo mutirão. Serão visitadas regiões que tiveram mais de um caso na última semana. Será aplicado o fumacê com a bomba costal, que é aquela que vai nas costas do agente, e vão ser feitas vistorias em imóveis que não conseguem ser visitados pelos agentes durante a semana, porque os moradores ou estão trabalhando ou estudando e não estão encontrados nessas casas para serem vistoriadas durante a semana. Nesse fim de semana, então, serão visitados os bairros Hilda Mandarino e Ouro Verde, na Zona Norte, e Guilherme Pires, na Zona Leste. O município ainda não tem o apoio do caminhão, aquela caminhonete do Ministério da Saúde, que faz a aplicação do veneno com fumacê, porque o município tem cerca de 40 a 50 litros do veneno apenas e está fazendo a aplicação por meio dessa bomba costal nesses locais que são visitados pelos agentes. A gente também conversou com o secretário de Saúde sobre novidades na vacina contra a gripe. A partir de hoje, a ampliação no grupo de pessoas que podem receber a vacina contra a influenza. Lembrando que para receber essa vacina não precisa de agendamento. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da cidade e pode haver uma demora no atendimento justamente pelo número de pessoas que estão buscando atendimento nos postos de saúde por causa de sintomas sintomas da dengue. Mas é importante se imunizar se você ou seu filho já estão inseridos nesse grupo autorizado a receber a dose. O secretário fala que nesse momento que há uma transição de estações, né? Estamos saindo do verão, entrando no outono, e há uma possibilidade de dias mais frios e uma maior possibilidade de pessoas desses grupos prioritários serem infectadas com o vírus da gripe e terem quadros mais graves. O secretário detalha quem são as pessoas que podem, a partir de hoje, receber a vacina contra a gripe.
partir de hoje, né, dessa quinta-feira, nós estamos ampliando a todos os outros grupos prioritários. É uma grande parcela da população aí, entre profissionais de saúde, gestantes, puérperas, forças de segurança, as crianças entre 6 meses e menores de 6 anos, que passam a ter direito a receber a vacina da gripe nas nossas unidades de saúde. Temos aí aproximadamente 20 mil doses que recebemos do governo do estado, já descentralizamos a todas as unidades básicas de saúde essas doses de vacina, e a população pode buscar no agendamento, ou seja, é livre demanda. Entretanto, como vocês podem observar, as unidades também estão no momento de grande tensionamento por conta da dengue. Então, estamos organizando um processo para atender da melhor maneira possível, porque a vacinação é uma ação importante nesse momento. Tá, então a entrevista com o secretário Felipe Machado. Falando com o nosso Felipe aqui, a gente ouviu ele comentando, né, voltando no assunto da dengue, sobre a passagem dos agentes de endemias novamente pelas casas durante esses mutirões. Importante pontuar o seguinte, né, Felipe? A gente fala muitas vezes da importância desse trabalho dos agentes, da importância do cuidado com a dengue. Muitas vezes a gente vai para as ruas, falando do nosso trabalho na reportagem, e o que a gente acompanha do trabalho dos agentes é moradores que não permitem que essas pessoas entrem em suas casas. E além de não permitirem, muitos moradores são extremamente mal educados com os agentes. É muito triste acompanhar o que a gente vê nas ruas, em diversas reportagens a gente acompanhou isso acontecendo. Infelizmente, as pessoas, além de não deixarem eles, acabam sendo ríspidos, questionando: mas por que vocês precisam entrar na minha casa? Vocês não podem fazer o trabalho de vocês do lado de fora? E não, gente, eles estão ali justamente para nos ajudar. Eles entram nas nossas casas para olhar locais que muitas vezes a gente acha que não tem problema nenhum. É um balde, é um vasinho que às vezes você olha e fala que não tem nada. E o agente já treinado, ele pode achar algum problema ali e nos ajudar a evitar um problema de saúde pública para nós e para nossa comunidade. Então a gente deve respeito a esses trabalhadores e espaço aberto para que eles possam sim exercer suas atividades. Eles estão aí para trabalhar, recebem para isso e estão para nos ajudar. Então a gente tem que, o mínimo, né, respeitar e deixá-los entrar. Qualquer dúvida, se sentiu inseguro, pega ali o nome desse agente, fala com a Secretaria de Saúde, a Secretaria tem todos os dados, eles não têm problema em passar os dados deles para que vocês chequem, né, para que os moradores chequem. O que não pode é parar o trabalho desses agentes. Agora, Felipe, queria perguntar para você sobre a questão da Covid. A gente está falando de dengue, de gripe. Tem novidade também com relação à vacinação para a Covid-19, né? Fala para a gente sobre isso. Tem sim, Kathleen, mais especificamente sobre a vacina bivalente, que começou a ser aplicada em todo o país há algumas semanas, né? A gente tem falado sobre essa vacinação também aqui nos nossos jornais. De acordo com o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, a vacina bivalente, a partir de hoje, passa a ser aplicada a todas as pessoas com comorbidades. Todas as pessoas que se vacinaram no grupo de comorbidades e que receberam a última dose da vacina contra a Covid há mais de 4 meses já estão aptas a receber essa vacina. O município estima que são cerca de 12 mil pessoas que vão poder receber essa vacina aqui na cidade. Mas a vacinação contra a Covid é feita após o agendamento no site da prefeitura. Então tem que entrar lá no site, fazer o agendamento para aí sim poder ir até a unidade básica de saúde e receber essa vacina. A prefeitura também anunciou hoje mudanças nas regras para o uso de máscaras aqui na cidade. Um grupo técnico do município faz essa avaliação desde o começo da pandemia para identificar a necessidade de usar máscaras em alguns ambientes e também flexibilizar essas medidas e vem monitorando esses casos e também a taxa de transmissão. A nova regra desobriga o uso de máscara em serviços de saúde para pessoas sem sintomas gripais, mas mantém a recomendação, mas não é mais obrigado. Será feita uma avaliação sobre esses casos a partir dessa medida e uma mudança na postura do município pode ocorrer se houver aumento no número de casos aqui no município. O secretário de Saúde também falou sobre essa nova política do uso de máscaras aqui na cidade. E nós há algum tempo já estávamos estudando essa possibilidade da flexibilização, ou seja, da desobrigação do uso de máscara naqueles lugares que ainda estavam obrigados. É publicado hoje, deve ser assinado pelo prefeito Marcelo Bellinati. A partir da sua publicação, então, passa a estar desobrigado, a não ser mais obrigatório o uso de máscara, inclusive nos serviços de saúde.
ainda permanecem, né, com a obrigatoriedade, pacientes com suspeitas de Covid, né, ou caso confirmado, e também aqueles profissionais de saúde em estabelecimentos de saúde que vão prestar o atendimento a esses pacientes. Exceto isso, a gente recomenda a utilização em alguns casos, né, de acordo com alguns critérios técnicos, mas é só uma recomendação. Nós falamos aqui então nessa entrada sobre 3 doenças, 2 delas, a Covid e a gripe, com vacinas disponíveis na rede pública, de graça, acessível a todo mundo. E também falamos sobre a dengue, que tem vacina na rede particular disponível, mas todo cuidado pode ser feito de forma gratuita, cada um cuidando do seu quintal. A Kathleen também falou sobre permitindo a entrada de agentes na sua casa para fazer a vistoria, ajudar na limpeza e participando, claro, dos mutirões quando a prefeitura passar pelo seu bairro. Kathleen, a dengue é possível de ser evitada se cada um fizer a sua parte, né? Com toda certeza, Felipe. Muito obrigada por todas essas informações, um combo aqui de informações importantes para a nossa saúde. Daqui a pouquinho ele volta com mais detalhes aqui no Meio Dia Paraná. E você também faz parte aqui do nosso jornal, viu? A gente vê os rostinhos dos repórteres aparecendo por aqui e a gente vê o seu nome aparecendo por aqui também. Quer ver só? Olha as mensagens que estão chegando por meio do nosso aplicativo. Falando em dengue, olha a mensagem que a Patrícia Calçavara mandou pra gente. Passaram aqui em casa para verificar se tem foco, no caso do mosquito Aedes aegypti, né? Comentaram que já acharam foco no bairro e simplesmente as pessoas que foram notificadas não autorizaram a entrada dos agentes novamente. O pessoal está achando que é brincadeira. Infelizmente, Patrícia, tem gente que não está se importando. O Valmir disse o seguinte, sobre dengue, no bairro onde eu moro, muitos terrenos têm mato alto. E aí? Qual a providência? A prefeitura é muita burocracia para resolver. Valmir, importante o seguinte, esses terrenos, é importante avisar a prefeitura, viu? Por meio ali da ouvidoria do município, por meio da CMTU, eles precisam verificar se são terrenos particulares para notificar os donos e se são do município, eles precisam colocar esses terrenos na lista para fazer a limpeza, o que é muito importante. Agora, quer participar também do Meio Dia Paraná? Mande a sua mensagem por meio do nosso aplicativo, você na RPC, lembrando que você baixa de maneira gratuita. Tenho certeza, né, que você já tem aí no seu celular. Se não tem, tá o código na tela para você baixar. Pode mandar todos os assuntos que a gente traz aqui no jornal, você pode comentar, inclusive sobre a Expo Londrina. Daqui a pouquinho você vai ver uma reportagem histórica sobre a Expo. Olha, é de trazer a memória à tona, viu? Tá vendo essas imagens? Vanessa Navarro tirou do fundo do baú. Vanessa, que tem memória muito boa, igual Alberto De Angeli, trazem pra gente aí, memórias muito boas da Expo Londrina. Então, se você tem um registro que você gosta da Expo, uma história marcante, manda aqui pra gente no aplicativo, a gente lê, faz questão de mostrar aqui no Meio Dia Paraná. Daqui a pouquinho a gente compartilha. Temos agora imagens do alto da nossa rodoviária. 35 mil passageiros devem passar pela rodoviária aqui de Londrina durante o feriadão de Páscoa. A expectativa de movimentação para os próximos dias é de 20% a mais que a média de viajantes registrada diariamente entre janeiro e março. E para atender toda essa demanda, aproximadamente 200 ônibus extras vão ser disponibilizados. Os destinos mais procurados para quem sai São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba e municípios do litoral de Santa Catarina. E delícia! Boa viagem para quem está pegando aí o busão para a estrada. O feriadão também influencia no funcionamento do comércio aqui da nossa cidade. Patrícia Pivetta volta aqui para conversar com a gente, para contar quais os serviços que vão estar abertos. Vamos dar um pouquinho, Paty, está do lado de cá, mudou de telão. Paty, conta pra gente o que vai estar funcionando e o que não nesse feriadão de Páscoa. Então, Kathleen, hoje não deve ter muita gente aí pegando o busão, pegando a estrada para viajar não, viu? Porque ainda tem muita gente trabalhando hoje. Mas no comércio, principalmente hoje, as lojas funcionam até às 6 da tarde. A gente tem uma tela aí para facilitar o entendimento, para ajudar no entendimento para os próximos dias. Aí sim,
tem mudança no comércio aqui em Londrina. Amanhã, lojas de rua todas fechadas. Agora, tem uma alteração com relação aos principais shoppings. Amanhã, feriado da Paixão de Cristo, as lojas funcionam das 2 da tarde às 8 da noite. É um horário mais reduzido, mas tem esse funcionamento nos shoppings. Esse horário não é para as lojas de chocolate, que poderão abrir num horário ainda maior, um horário ampliado. Com relação ao sábado, comércio liberado em horário normal, tanto na rua quanto nos shoppings. E no domingo de Páscoa, aí sim, as lojas dos principais shoppings também estarão fechadas. Agora, tem alteração também com relação a alguns importantes serviços, e isso já a partir de hoje. O Detran, por exemplo, está fechado, tanto hoje quanto amanhã. Então, quem precisa dos serviços do Detran, só a partir de segunda-feira. Outros órgãos públicos estaduais, como a Receita Estadual e a própria Universidade Estadual de Londrina, a UEL, também estão emendando o feriadão. Já órgãos públicos municipais aqui de Londrina, como a Prefeitura, terão o atendimento, o horário de serviço hoje normal e aí fecha amanhã, sexta-feira. Retorna o atendimento na Prefeitura em horário normal a partir de segunda-feira. E a gente lembra que hoje escolas municipais e creches aqui de Londrina já estão sem aula, atendimento também normal na rede municipal da educação aqui no município, também na segunda-feira, Kathleen. Muito obrigada, Paty. Ficou com dúvida sobre esse abre e fecha? Lembre-se que sempre lá no G1 a gente tem a lista completa também desses serviços. Hora de falar do tempo. Dá uma conferida em como o dia começou por aqui, quinta-feira. Olha que coisa mais linda, gente. Se você acordou um pouquinho mais tarde, a gente te mostra. O pessoal que acordou cedo conferiu essas imagens aí, ó, aceleradas aqui do centro da nossa cidade. Agora a gente mostra ao vivo imagens de Apucarana neste momento. Reparem aí, ó, que tem um pouco mais de nuvens no céu. Será que a chuva vem por agora? Tem previsão de chuva ao longo dessa quinta-feira, hein? Imagem ao vivo também da nossa cidade, de agora. Então a gente viu amanhecer. E agora, horário de almoço aí para muita gente, 12h e 24 imagens do nosso lago. Um dia tá muito bonito, como a Mônica falou agora há pouco, não tá aquele calorão dos últimos dias, mas ainda tá quente. Mostro para vocês quanto a gente deve chegar hoje de temperatura máxima, agora à tarde, entre 13 e 4 horas, olha só. Devemos chegar aos 29 graus e com chuva. A previsão é daquelas pancadas de chuva, que normalmente são rápidas e não devem chegar a todos os bairros da cidade. Mas a chuva deve se estender até o período da noite. Um pouquinho para 27 graus. É um dia em que o sol deve continuar aparecendo durante a tarde, apesar do aumento da quantidade de nuvens. E por que dessa previsão de chuva? Porque a gente tem a chegada de uma frente fria mudando o tempo no nosso estado. Agora, deem uma olhada no que acontece amanhã. O sol se despede da gente, vai ser uma sexta-feira santa com o céu bastante encoberto. E olha a diferença, hoje chegaremos a 29 e amanhã a gente não deve passar dos 24 graus nos termômetros aqui em Londrina e aumenta também a quantidade de chuva, 32 milímetros. Essa chuva deve se espalhar durante todo o dia, inclusive durante essa madrugada, né? Aqui de quinta para sexta-feira deve chover bem. Tempo fechado também no sábado e no domingo e as temperaturas, olha, se mantêm mais baixas, 26 de máxima, as mínimas quase não mudam, mas as tardes devem ficar mais frescas por conta desse tempo mais fechado. Mostro para vocês também em Arapongas que a situação não muda muito, 29 hoje de máxima com um pouco de chuva, 24 na sexta e 26 sábado e domingo, também com chuva, cenário bem parecido aqui com Londrina. E no restante da região, quinta-feira com 27 lá em Rolândia, aqui em Londrina mostrei para vocês, Jacarezinho chegando também a 29, 28 em Cornélio Procópio e Bandeirantes, como sempre, despontando no calorão com 31. Tem previsão de chuva para toda a nossa região. Daqui a pouquinho a gente traz as temperaturas e também previsão de chuva para o litoral para quem vai viajar e mais detalhes para quem vai curtir a Expo Londrina. Falando em Expo Londrina, na véspera da abertura, ou no dia da abertura, melhor dizendo, né? O Meio-Dia Paraná abre espaço para história. Para a trajetória deste evento, que se tornou um dos maiores do agronegócio do nosso país. Vamos conferir.
a fórmula básica não mudou. A receita ainda dá certo. Ingresso barato, cantores populares, rodeio e um grande parque de diversões. Mas no visual dos visitantes, nos modelos dos veículos, quanta diferença! Remexer nos arquivos da Expo Londrina é lembrar o quanto o país mudou em 6 décadas. Outra atração foi o sorteio da Loteria Federal hoje em Londrina. O prêmio foi de 60 mil cruzados novos. As feiras também marcaram momentos importantes no agronegócio. Em 1999, a Expo foi centro de debates acalorados sobre a produção de alimentos transgênicos, hoje massivamente presentes no mercado. Mas no Brasil, eles ainda são proibidos pelo governo. Em 2001, o criador canadense tratou com bom humor o mal da vaca louca que assustava o mundo na época. She's not crazy. No, she's not crazy. A Expo Londrina sempre foi ainda uma vitrine das novas tecnologias. O que hoje é corriqueiro já surpreendeu agricultores no passado. Ai, gostosura. Até cinto. Segurança aí. Ai, tá amarrado, hein? Os estilos musicais que atraem multidões para os shows também foram mudando. Parte das promoções artísticas teve os pontos altos no domingo passado e na sexta-feira, com as apresentações de Nelson Gonçalves e Gessé. Em 94, foi preciso até polícia para conter os fãs que cercaram as maiores estrelas do sertanejo na época, como Chitãozinho e Chororó e Leandro e Leonardo. Artistas que às vezes aproveitavam para fechar negócios. Comprar uns boi aí, né? Fotos antigas mostram um passado ainda mais remoto da feira que começou em 1955 no antigo Jockey Club. Na década seguinte, ganhou sede própria com o Parque Ney Braga, como lembrou Alberto De Angeli nesta reportagem cheia de nostalgia em 2008. A diversidade sempre deu o tom da exposição. Rodeios, a escolha das rainhas, que marcou época. Nos palcos, grandes shows. Roberto Carlos e até Chacrinha em suas chacretes passaram por aqui. Festa sempre de multidões. A grandiosidade dos números também é destaque há muito tempo, como mostra o registro de Dulcineia Novaes, em 1982. A essa imagem pode se associar o recinto da 22ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, que durante 8 dias abrigou centenas de barraqueiros de várias cidades do Paraná e outros estados, peões, pecuaristas e recebeu diariamente milhares de pessoas. 41 anos depois, outra repórter, microfone bem diferente, a estrutura aqui atrás também, mas a certeza de que milhares de pessoas vão passar por este parque de novo e construir novas histórias. Eita vida, todo ano tem gente que não perde Expo Londrina um ano, hein? Tá todo ano lá, ó, batendo carteirinha na Expo Londrina. Mônica Dal, sei que você tá aí num dos locais mais concorridos da Expo, aqueles em que quando abre a venda o pessoal já tá lá, ó, concorrendo. Me conta o seguinte, novidades da arena de shows da Expo. Conta pra gente como vai funcionar, o que o pessoal que vai pisar nesse local este ano vai encontrar por aí. Com certeza, Cátulo, um dos locais mais disputados da Expo Londrina. Muita gente está na expectativa de ver como vai ser e agora no Meio Dia Paraná a gente vai mostrar tudo e também contar tudo, porque hoje já tem show, tem abertura com o Hugo Guilherme e também o Pedro Sampaio. Vamos tirar todas as dúvidas então. Estamos aqui com o Péricles Douglas, que é diretor da Diverte, que organiza esses shows aqui na Expo Londrina. E a pergunta que não quer calar, né, Douglas? Como estão essas vendas? Tem ingresso ainda? Quem deixar para a última hora vai conseguir comprar? Uma boa tarde para você. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando. Prazer estar falando com vocês. Hoje é o dia de abertura, né? Então, como você falou, a gente tem Hugo Guilherme e Pedro Sampaio. Uma expectativa muito grande. A gente vai estar com a casa cheia hoje. O horário vai ser por volta das 20 horas. A gente abre os portões às 20 horas. Importante chegar mais cedo, porque como é o primeiro dia, com certeza a gente vai ter bastante trânsito, mas vai ser um show sensacional. Então, a gente está preparando a arena com muito carinho e muita novidade para esse dia.
Vamos dar uma passeada aqui agora, o Douglas vai acompanhando a gente para mostrarmos esses camarotes. Ô Douglas, pessoal ainda que quer ficar no camarote, ainda tem oportunidade? Para hoje a gente ainda tem algumas oportunidades, precisa correr, a gente tem já alguns setores esgotando. Para o sábado está praticamente esgotado, então quem não adquiriu, adquira. E para o domingo também indo numa velocidade bem legal. Então corra, garanta o seu ingresso para a gente conseguir, para que você consiga ter uma festa deslumbrante como ela vai ser. E desde cedo o pessoal aqui na preparação, já testando o som, organizando os camarotes. Exatamente, a gente está nos ajustes finais, tudo preparado com muito carinho, né? Como pode ver no fundo esse palco, que a gente está trabalhando nele há 120 dias para fazer um palco inovador. A gente derrubou toda a estrutura que existia, trazendo um palco extremamente digital, onde vai ter uma conversa interativa com o público ali a todo momento. E quem está pensando em vir ainda, quais os valores, Douglas, que a gente pode passar? Aqueles ingressos de pista ainda tem? A gente ainda tem ingresso de pista, os valores eles são dinâmicos, né? Então depende do setor, do dia, então o ideal é que ele acesse ou o site da Expo Londrina ou acessa o site www.totalacesso.com para que ele tenha acesso a todos esses valores. E quem quiser comprar de forma presencial, onde que vai encontrar? A gente vai ter em todas as bilheterias do parque, então a gente tem em torno de 6 de chegar, faz a sua compra e aí ele acessa. Mas o ideal é que ele garanta, já faça a sua compra online, para que ele não tenha nenhum pedágio aí nesse meio do caminho e que ele já venha direto curtir o seu show da forma como vai ser espetacular. Ô Douglas, para a gente ainda falar um pouco mais sobre as orientações principais, muita gente vai deixar para chegar em cima da hora, como serão os acessos? A gente tem aqui um camarote, temos um outro aqui, há também as pessoas que vão ficar na pista, em outros locais. Que dica que vocês dão para facilitar esse acesso? Porque tem aquela entrada principal dentro do parque e é aquela ali que vai ser utilizada. Exatamente. A gente tem algumas entradas, a gente tem a entrada principal da rodovia ali e temos algumas entradas laterais. Aqui a gente tem a grande entrada da arena, onde a gente também ampliou ela em relação ao ano anterior. Então a gente está fazendo ela 3 vezes maior do que o ano anterior, para ter conforto, para que o consumidor, para que o cliente não pegue fila. A gente tem hoje aqui dentro da arena de shows 5 espaços. Então a gente tem um camarote corporativo que fica numa visão frontal ao palco, em cima da arquibancada. A gente tem a arena, que a gente chama o ticket de arena, que é arquibancada e arena. A gente tem o Super Bull, camarote Super Bull, camarote Open Super Bull. A gente tem o camarote Brahma e tem o camarote da Sociedade Rural. Douglas, te agradeço. Um bom trabalho para vocês esses 11 dias. A gente vai continuar mostrando aqui e também falar dos outros shows. Obrigada pela sua participação. A gente tem uma tela aí para todo mundo se atualizar sobre todos os shows da Expo Londrina, que vai acabar no dia 16 de abril. Então hoje a gente já falou sobre o show de hoje, depois é Neto e Cristiano, Malifo e Ana Castela. No domingo tem o Sunset com a turma do pagode Dilcinho, Guilherme Benuto, Maiara e Maraísa no dia 12. Temos depois a abertura do rodeio, no dia 13 o show com João Gomes e também Gustavo Mioto, Ícaro e Gilmar. No dia 14 Jorge Mateus, Léo e Rafael com gravação de DVD. No dia 15 de abril o Luan Santana e o Denis DJ. No dia 16 temos também o Sunset com o Gustavo Lima e a final do rodeio. No meio-dia Paraná, né, Catone, a gente sempre traz ao vivo para adiantar, matar a curiosidade dos telespectadores que vão ver esse palco, né, agora nas áreas ali para os visitantes, para quem vai conferir esse show. E é isso, Catole, eu também sou filha de Deus, vou aparecer aqui na Expo para conferir um show no domingo. E você, vai vir? Ai, Mônica, eu tô trabalhando até às 8 horas da noite, que jeito! No outro dia a gente tá, cansada. A Mônica tem mais pique do que eu, viu? Eu tô no ritmo velharia. Chegou já 8 horas, tô falando, eu quero cama, mas boa festa pra você. Não deu para ouvir o que a Mônica falou, depois a gente conversa quando ela chegar na TV. Vamos nessa. Pessoal, depois do intervalo, a gente vai falar sobre a encenação da Paixão de Cristo. Olha só, começa às 8 horas da noite, amanhã, no CSU, né? Centro Social Urbano, mais conhecido aí por muitos como o Buracão. É entrada de graça e promete emocionar novamente. Tem ainda para vocês conferirem a programação dos primeiros jogos do Londrina na Série B.
A imagem ao vivo é da Zona Sul de Londrina. Se você está sem água hoje, a Sanepar informa que é devido a obras na rede de distribuição. Vão ficar sem abastecimento a região da Chácara São Miguel, Ponte Seca, Jardins Tarobá 1 e 2, Atlanta, Del Rey, Alto do Cafezal, Cafezal 1, 2, 3 e 4, Tito Carneiro, Clugo, Tanaka e Acapulco. A previsão é de normalização da distribuição de água durante a noite de maneira gradativa. Agora, em Londrina, imagem ao vivo, você confere agora. A gente está aí passando já dos 20 graus, pertinho dos 30, mas claro, com aquele calorzinho menos, né? Tá menos calor. Volta já. Estamos de volta, 12h39, quase virando já para 12h40. Sinalizações que delimitam locais para estacionar nas ruas de Londrina estão virando motivo de discussão entre motoristas no trânsito. Essa telespectadora, a Karina, procurou o Meio Dia Paraná com algumas dúvidas. Olha só. A professora Karina Roda Giorgiani mostrou para a gente duas situações semelhantes numa única rua no centro de Londrina. Aqui, a empresa disponibiliza vagas na área privativa, mas na rua há duas faixas. A branca, que sinaliza a permissão para estacionar, e a amarela, que proíbe. Se o motorista se balizar pela faixa branca, ele vai estacionar e bloquear a saída de quem está na área privativa. Do outro lado da rua, onde está este carro cinza, foi onde a Karina estacionou o dia desses. Perceba que tem a faixa branca, autorizando o estacionamento, e a faixa amarela, que neste caso está sobre a calçada e não no espaço da rua, como costuma pintar a CMTU. A Karina seguiu a sinalização da faixa branca, estacionou na rua e o motorista que parou no estacionamento privado, quando retornou ao veículo, não conseguiu sair. Ao estacionar nessa vaga, que ao meu ver era permitido, uma pessoa que estava estacionada em cima da calçada me disse que eu não poderia estacionar ali. E a gente acabou ali, não foi nenhuma discussão, mas a gente acabou tendo assim uma troca de conversa ali, tipo, mas de quem será que é a razão, né? Quem que pode parar, quem que não pode. Eu acho que decidir quem pode parar e quem não pode não somos nós que temos que decidir, né? Existe uma regulamentação para isso, existe um órgão para isso, para fiscalizar. Eu e um outro motorista decidirmos quem que pode, quem chegou primeiro. Não é assim que tem que ser, não tem que ter uma legislação e uma fiscalização para isso. E este não foi o único desentendimento que ela vivenciou na rua. A próxima situação que a professora vai relatar diz respeito ao rebaixamento irregular do meio-fio. Mas era uma vaga regulamentada, nesse caso não tinha nenhuma faixa amarela pintada, era uma vaga autorizada a parar e uma pessoa estacionou na calçada e eu estacionei na vaga, demorei para voltar, sim, mas era meu direito estar ali. Quando voltei, fui recebida aí com palavras bem difíceis de aceitar por esse homem e ele precisava sair e eu não penso em ninguém, eu sou egoísta e eu bloqueei a passagem dele. Então, assim, eu acredito que as pessoas precisam ter um pouquinho mais de conhecimento primeiro e um pouco de respeito também. Bom, nós tentamos várias vezes, mas a gente não conseguiu conversar com um especialista em trânsito da CMTU. De qualquer maneira, situações como estas, relatadas pela nossa telespectadora, não podem ocorrer. Precisa fiscalização rigorosa nessas ruas e avenidas para averiguar rebaixamento ilegal de guia, sinalização inadequada, e não estamos falando de uma única rua. Uma volta rápida, inclusive, pela nossa cidade, a gente percebe inúmeras irregularidades, seja de carro, a pé, de ônibus, enfim. A CMTU enviou uma nota para a gente e reiterou que o que a Karine fez foi o certo. Quando tem duplicidade de faixas em vagas de estacionamento, faixa amarela e faixa branca, o que vale é a branca. Então, pode estacionar na rua. E que denúncias devem ser feitas no setor de espaço público da CMTU ou na Secretaria de Obras do município, os dois órgãos fiscalizadores. Vai até amanhã a Feira do Peixe Vivo tradicional na Quaresma aqui em Londrina. A expectativa é que sejam comercializadas
11 toneladas de peixes. A feira acontece ali na Praça Tominacagawa, bem no centro, e hoje o atendimento vai até às 6 da tarde. Na sexta-feira santa, vai ser das 8 da manhã até a 1 da tarde. Em relação aos valores, o quilo da carpa e da tilápia pequena sai aí a R$ 18,00. Tilápia grande, R$ 26,00. Pacu, R$ 28,00 e o pintado, R$ 38,00. Lembrando que o peixe é apenas abatido no local, não sai limpo. Parte da limpeza o pessoal precisa fazer em casa. Imagem ao vivo agora na nossa tela é do centro de Londrina. Olha só que dia bonito para cá. Começam hoje as celebrações do Tríduo Pascual, que lembram da paixão, da morte e ressurreição de Cristo. Hoje tem missa e vigília pascual a partir das 7h30 da noite. Amanhã tem a celebração da paixão às 3 horas da tarde. E ainda falando sobre isso, mais de 30 mil pessoas são esperadas amanhã na apresentação do espetáculo da Paixão de Cristo. Quem tem as informações para a gente é o Felipe Bacarim, que volta aqui no Meio Dia Paraná, ao vivo. Felipe, tá contigo, conta tudo, horários, quem pode participar. Kathleen, evento muito tradicional aqui em Londrina, vai ser a 43ª vez que a encenação da Paixão de Cristo vai ser realizada no Centro Social Urbano, o CSU da Vila Portuguesa, e é realizado pelo Grupo Teatro da Paz. Ao todo, entre atores e produção, esse evento mobilizou cerca de 500 pessoas. A apresentação começa amanhã às 8 da noite, espera reunir 30 mil espectadores. O evento é de graça, aberto para todo mundo, e todos os preparativos para essa encenação começaram ainda no ano passado, em 2022. Os ensaios e preparativos finais do evento se intensificaram aí nos últimos 2 meses. Vai ter arquibancada e assento para as primeiras pessoas que chegarem. São esperadas, como você disse, 30 mil pessoas. Não tem como acomodar todo mundo tão confortavelmente assim. Então, quem quiser sentar, ter um lugar um pouco mais confortável para acompanhar essa encenação, pode chegar um pouquinho mais cedo, viu? Uma das cenas do espetáculo, só uma dessas cenas vai envolver 200 atores, ou seja, um espetáculo bem grandioso. A encenação da Paixão de Cristo é muito tradicional, principalmente nessa época de Páscoa, na Sexta-feira Santa. Também ocorre muita encenação durante procissões que são realizadas pela Igreja Católica. É essa aberta a todo o público. Quem quiser, então, a partir das 8 da noite, acompanhar essa encenação no CSU, está aí aberto o convite. O endereço do Centro Social Urbano, só para reforçar, é na rua Atílio Scudler, número 283. Kathleen, eu volto aí com você. Muito obrigada, Felipe. Olha, é uma encenação linda. Se você nunca foi, anota na agenda, leva a família e os amigos, porque vale a pena demais. É emocionante, com certeza você vai sair muito melhor do que você vai chegar naquele lugar. A CBF divulgou as datas e os horários das primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Tubarão já tem dia e hora para estrear na competição. Confere. Londrina entra em campo contra o ABC no dia 16, às 8h30 da noite, e o jogo vai ser aqui no Estádio do Café. Depois, o Tubarão vai jogar 2 partidas fora de casa, e vai ser contra a Chapecoense no dia 23, às 3h30 da tarde, e contra o Vitória, no dia 28, às 7 da noite. Na quarta rodada, volta para casa para enfrentar o Criciúma no dia 1º de maio. Na sequência, viaja novamente e pega o Atlético Goianiense. Anotou tudo na agenda? Torcedor do Londrina, sigamos na torcida. A seguir, Justiça determina o afastamento do policial militar investigado por tráfico de drogas aqui em Londrina. E tem também mais informações sobre a Expo, o preço dos brinquedos e a previsão do tempo para quem vai para a feira. Já, já. A Justiça determinou o afastamento do policial militar investigado por tráfico de drogas aqui em Londrina. E quem chega para conversar com a gente sobre isso é o nosso repórter do G1, Rafael Machado. Rafa, muito bom dia para você. Qual foi o entendimento do juiz neste caso? Bom dia, Kathleen. Bom dia a todos que estão nos acompanhando nesta véspera de feriado aqui no Meio Dia Paraná. Essa decisão judicial saiu ontem, quarta-feira, e foi
dada pelo juiz da 5ª Vara Criminal aqui de Londrina, o Dr. João Henrique Ortolano. Ele atendeu um pedido do Ministério Público para que esse policial militar, o Ederson Aparecido Dias, fosse afastado do cargo, e também o magistrado acabou aplicando outras medidas, viu, Kathleen, como a proibição, a suspensão, melhor dizendo, da autorização do porte de arma de fogo deste policial e também o uso de tornozeleira eletrônica. A gente vem acompanhando esse caso tanto no G1 quanto também aqui no Meio Dia Paraná. Esse policial militar foi preso em janeiro por uma equipe do serviço reservado da própria corporação com a suspeita de tráfico de drogas. Ele inclusive virou réu nesse processo, nessa ação criminal, e chegou a ficar 2 meses preso lá no 29º Batalhão da PM em Piraquara, mas acabou sendo solto por uma ordem de um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. E até então estava aí respondendo, tinha voltado aí a trabalhar a corporação, mas agora a Justiça então dá essa nova decisão, afastando esse policial militar do cargo e aplicando outras medidas, conforme nós citamos há pouco, o uso da tornozeleira eletrônica. Ele foi denunciado junto com outro jovem, Kathleen, por tráfico de drogas, porque, segundo o Ministério Público, ele acabava atuando ali para o tráfico de drogas, principalmente na zona norte da cidade. O Ministério Público, então, enxergou que ele não poderia voltar ou não deveria voltar a atuar aí, mesmo em um serviço administrativo, na Polícia Militar, e por isso acabou solicitando o seu afastamento, pedido então que acabou sendo acatado pela Justiça. Em nota, a defesa desse policial disse que considerou a determinação judicial como excessiva e também, principalmente a tornozeleira eletrônica, o advogado entende que não existe justificativa para isso. A defesa ainda analisa a possibilidade de recorrer desta decisão judicial em primeira instância. Todos esses detalhes, todas essas informações estão lá no G1 Norte e Noroeste, a nossa página aqui de Londrina, e também região no G1 Paraná. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e você vai poder se inteirar dessas e outras informações. Kathleen. Muito obrigada, Rafa. Rafael Machado, que tem acompanhado desde o início desse caso todos os detalhes e apurado com precisão as informações aqui pra gente. Obrigada, bom trabalho, Rafa. E o motorista de ônibus foi agredido por um passageiro que pulou a catraca e se recusou a pagar a passagem em Sarandi, aqui no norte do estado. O caso aconteceu ontem e foi registrado por câmeras de segurança. Assim que viu o passageiro pulando a catraca, o motorista parou o ônibus. O condutor então exigiu que o passageiro pagasse a passagem ou desembarcasse. Só que esse homem voltou pulando a catraca e ele atacou o motorista com o ônibus em movimento. Olha só a imagem que a gente está vendo. A Polícia Civil está com essas imagens e agora tenta localizar esse agressor que fugiu logo depois do ataque. A empresa Cidade Verde, que é responsável por essa linha de ônibus, informou que o motorista está se recuperando das agressões e vem recebendo orientação jurídica e psicológica. Ainda bem, né? E que ele fique bem. Muita gente conseguiu antecipar o feriado e já pegou a estrada hoje em direção, sabe onde? O litoral. Resultado, a viagem voltou a ficar um pouco mais demorada para quem quer chegar nas praias. Em 174 dias de novela na BR-277, hoje foi mais um capítulo com uma cena que parece repetida. Fila de veículos e motorista indignado. As pessoas que têm compromisso, têm hora marcada lá em cima, nunca conseguem chegar no horário, porque não dá para você prever quanto tempo você vai levar para subir ou descer a serra nessa época, né? Então prejudica muito a população aqui de baixo, né? Várias pessoas madrugaram para descer até o litoral. Por volta das 7h30 da manhã, eram 6 quilômetros de congestionamento na serra no sentido Paranaguá. É o horário que a gente sempre fazia, em média 1h30 você estava no litoral, né? Descendo de boa, devagar, não enfrentar tudo isso aí, né? Aí chegou ali, o que aconteceu? Começa a fila, né? O carro do Luiz ferveu na estrada. Eu saí de Curitiba fazer uma entrega em Paranaguá, né? E esse trânsito, né, parado, né? Parado aí, daí acabou fervendo o carro aí, né? O carro, a manutenção tá em ordem, mas muito parado, andando
muito devagar, o trânsito não vai, tá um caos. Na BR-277 são 3 trechos com obras. Para quem está descendo, o primeiro trecho com desvio no trânsito é o quilômetro 42, que inclusive foi o primeiro ponto onde se registrou o deslizamento de encosta em outubro do ano passado, há praticamente 6 meses. Aqui, segundo o DENIT, deve ser concluída ainda agora pela manhã a instalação da tela de contenção. Agora são 9h17, a gente ainda consegue ver o pessoal trabalhando lá em cima. Eles também fizeram aqui a recomposição do asfalto e o pessoal se organiza agora para fazer a pintura, a sinalização. A previsão é que esse trecho seja liberado por volta das 2 da tarde de hoje. Um pouco mais para frente, no quilômetro 41, a obra que o DR informou que terminaria nesta semana ainda está em andamento. Agora no feriado, o guindaste deve ser retirado para ter a liberação da pista de forma temporária. O equipamento volta na segunda-feira e o novo prazo para a instalação da tela é o dia 15 de abril, a depender das condições climáticas. O que nos preocupa mais é a demora disso, né? Eu acredito que se tivesse a pista pedagiada, quem sabe, né? Seria até algo mais rápido. Mas descendo hoje, eu acompanhei ali que parece que já estão finalizando, já estão pintando as faixas e recapeando a pista. Então eu acredito que no máximo 60 dias aí, acredito, e torcemos que esteja liberado. No quilômetro 33, onde apareceram rachaduras na pista, o trânsito continua com desvio e o DENIT informou que está em fase de contratação de uma empresa para comandar os serviços. Hoje cedo, muitos caminhões circulavam pela BR-277. Daqui a pouco, a partir das 2 da tarde, começa a restrição para veículos pesados na pista sentido litoral. Caminhões não podem circular entre a antiga praça de pedágio até o viaduto de Morretes até às 8 da noite. Eu acho que vai fazer aniversário. Do jeito que está caminhando, né? Não tem jeito, né? A previsão era para liberar uma pista, acho que liberaram uma lá embaixo, né? Mas ainda está esse problema aí que está bem difícil. E a gente acabou de ouvir que tudo depende das condições do tempo. Olha só o que reserva o tempo para o litoral. Hoje, por exemplo, enquanto aqui pancadas de chuva ao longo do dia, para o litoral o alerta já é bem maior, com chuva a qualquer momento e chuva mais forte. E esse alerta vai se estender também para Sexta-feira Santa. Olha o mapa, quando a chuva mais intensa se espalha por todo o nosso estado e permanece no litoral de maneira mais intensa, numa quantidade maior. E essa chuva no litoral vai se estender também para o fim de semana. Falando aqui para Londrina, reforço para vocês os próximos dias. Hoje, pancada de chuva com máxima de 29, amanhã o tempo fecha com máxima de apenas 24 e mais chuva. Para quem vai para a Expo, pessoal, olha só os próximos dias. É previsão de chuva, temperatura mais baixa, então tem que levar o guarda-chuva, a capa de chuva. O bom é que o calor não vai ser tão intenso, pelo menos nesses próximos dias até o fim de semana. Falando em Expo, olha só o que a gente recebeu aqui da Soelene. Boa tarde, eu sou a Soelene, mãe da Gabriele na Expo. Adora andar nos brinquedos. Olha a Gabriele aqui, ó. Opa, fechei. A fotinha da Gabriele. Oh, que delícia! Essa daqui curte muito. Inclusive, sobre os brinquedos, Mônica Dal traz informação pra gente sobre os valores, viu, gente? Tem que guardar um dinheirinho a mais, porque não tá fácil. A gente vai voltar lá pro Parque de Exposições aí, Braga. Mônica, conta aí. Pai, mãe, avó, tia, já leva a carteira gordinha, né? Ô, Kathleen, tem sim. O pessoal tem que se preparar o bolso para investir nos brinquedos. Antes de falar um pouco mais dos brinquedos, vou segurar um pouquinho a informação. A gente vai falar de comida, coisa gostosa. Tá na hora do almoço, né? Muita gente se preparando. A gente vai torturar um pouco quem está conosco. A gente está aqui com o Leandro, ele vai abrir, porque essa barraca aqui é bastante tradicional. Pode abrir, Leandro, ele vai mostrar para vocês. Pernil. Isso porque essa é uma das barracas que vendem, então, aquele tradicional sanduíche de pernil. Aqui ele está custando R$30, o Leandro vai falar pra gente, porque já são muitos anos trabalhando com isso. Tem o pernil, tem também o sanduíche de costela. Leandro, quantos quilos de carne todos os dias? Aqui aproximadamente de pernil, por dia uns 50 quilos de pernil, mais ou menos, né? Tem o final de semana é mais forte, o meio de semana é mais fraquinho um pouco, mas se o tempo manter assim vai ser bom todos os dias, né?
Valeu, Leandro. Obrigada pela sua participação. Vamos continuar passeando aqui pela barraca do Leandro. A gente vai falar também dos brinquedos. Olha só, Alceu torturando todo mundo ainda mais, mostrando essa costela assando, porque aqui os trabalhos começaram cedo. E há também esse sanduíche de costela para quem gosta de aproveitar. Agora a gente vai mostrar um pouquinho mais, porque já tem cliente aqui pedindo lanche. Não tem somente lanche, né? Tem opções aqui para todo mundo. Há também barracas do outro lado, restaurantes de Londrina que vieram para cá aproveitar, fazer suas vendas, porque como a gente sempre gosta de dizer, a Expo movimenta toda a região. Agora sim, a gente vai aqui atravessar para falar do parquinho, dos valores e bora lá, né? Vamos colocar aí na tela. Os valores dos brinquedos, valor unitário R$15, o combo para passear, para brincar em 4 brinquedos, R$50. A roda gigante, o booster e também o The King, R$20 cada um. Então tá aí, pai e mãe precisam se preparar para trazer os filhotes na Expo Londrina. Um outro recado importante que a gente sempre gosta de dar é quanto aos ingressos para acessar o Parque Ney Braga. Muita gente também fica em dúvida desses valores. Lembrando que são ingressos para somente acessar o Parque Ney Braga, aí há também o pagamento para acessar a Arena de Shows. De segunda, terça e no dia 7, R$16 a inteira, R$8 a meia entrada. De quarta a domingo, R$24 a inteira e R$12 a meia entrada. Então tá aí, informações passadas, agora todo mundo já está bem abastecido para aproveitar a Expo Londrina. E a gente sabe, né, Kathleen, o pessoal aqui tem opções para todos os gostos, porque há a arena, a parte aqui, na verdade, de restaurantes, há também os brinquedos, do outro lado aqui vários comerciantes, não só de Londrina, mas também de outras cidades da região, que aproveitam para ganhar dinheiro. Reforçando, a abertura oficial 4 da tarde e às 8 da noite começam os shows aqui da Expo Londrina. E a gente está vendo, né, Kathleen, que o movimento está começando a aparecer. Tem gente que está aproveitando para almoçar na Expo Londrina. É com você. Isso, Mônica, só repete lá o que você tinha falado antes que eu não consegui escutar no fim lá da sua participação na Arena de Shows. Ai, Kathleen, eu falei que nós somos jovens senhoras, né? Que nós somos jovens na idade, mas os hábitos são um pouquinho aí mais de senhoras, gostamos de descansar, né? Mas dá para aproveitar a Expo Londrina também, dar uma passeadinha rápida. Não, com certeza. Eu vou deixar os shows para você e eu vou curtir a comida depois das 8. Vou lá aproveitar tudo isso aí que a Mônica mandou. Beijo, Mônica. Boa Expo para você. Obrigada, bom trabalho. Gente, vamos voltar aqui para o pessoal que está participando, rapidinho nesses últimos minutinhos que a gente tem. Olha o Adolfo, boa tarde. A CMTU precisa fiscalizar essas vagas. Tem muito comerciante de clínicas médicas rebaixando as guias sem autorização para criarem vagas de estacionamento, como, por exemplo, na Avenida Higienópolis. Olha só a Cirlete Marcondes. Quanto às guias rebaixadas, sabemos que muitas empresas rebaixam mais do que a quantidade permitida e não dá, né? O Alexandre aqui, só por último, a pintura de faixas, estacionamento ou em vias de Londrina estão muito mal conservadas e, em muitos casos, mal pintadas, causando confusão de motoristas e pedestres. A CMTU precisa dar atenção a essa situação, até porque, ao invés de ajudar, confunde o motorista e ia ficar difícil, né? Obrigada pela companhia. Até amanhã, gente. Um beijo. Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.